Oi, pessoal, eu sou a Dani. A gente está aqui para falar sobre esse livro que é o Meninas Selvagens, que está dando super o que falar. Mas antes de falar do livro, já adiantando aqui para você, se você é novo aqui no canal, vai ter aí embaixo um link na descrição do vídeo com um vídeo explicativo do canal para você poder entender como é que funcionam as coisas por aqui, o tipo de proposta que o nosso canal tem, tanto da parte de leitura quanto da parte musical. Então dá uma olhadinha aí, tá? Outra coisa, também curtir o vídeo, de ativar o sininho e de se inscrever no canal para você estar sempre por dentro das novidades, tá bom? Mas, indo agora para o nosso vídeo. O livro de hoje é esse aqui, é o livro Meninas Selvagens, da editora Galera Record. E é um livro que está dando super, hiper o que falar. E eu não vou poder deixar de falar dele aqui, né? Esse livro, a edição que eu tenho, foi a edição que veio pela caixa do Clube de Assinatura do Turista Literário, que vai ter inclusive o link também aí na descrição, caso você queira ver a abertura da caixinha desse livro com os brindes especiais com ele, que são os brindes que tem a ver com a história e tudo. Vai estar aí embaixo, não deixe de dar uma conferida, tá? Mas vamos lá, né? Falando do livro em si, vamos começar do básico. Basicamente, de início, gente, vamos falar sobre a impressão que eu tive do livro. O livro é bonito, muito bonito, é uma edição linda, como vocês podem ver, ó. Combinação de cores. As folhas são amareladas. Letras de um tamanho muito bacana para ler. Muita gente falou que o livro deu defeito na hora de leitura, mas o meu não deu, ó. Ele teve uma edição muito boa. E assim, não teve um defeito. Eu gostei bastante dessa parte gráfica do livro. Para manuseio ele é bom, ele é um tamanho legal. Ele não é um livro muito pesado. É um livro bacana, eu gostei dessa parte. Mas eu não gostei de uma coisa. Eu não gostei dele ter essa descrição do livro aqui. Por quê? É controverso. Porque, assim, a descrição que tá aqui o livro é um terror feminista em meio a uma epidemia. Tá, então, o livro não é um terror, na minha opinião. Na minha opinião, isso aqui não passou de um suspense. De um suspense é bacana, mas terror... que o livro dá medo... Não. Feminismo. Ninguém achou feminismo no livro. Não tem o mínimo sentido falar que é uma história feminista. E em meio a uma epidemia. Sim, em meio a uma epidemia foi mesmo. Mas tirando essa parte da epidemia, o resto, propaganda enganosa, ao meu ver, né? Mas eu pesquisei, eu fui descobrir que a autora nomeou isso aqui como feminista porque ela achou que pela história ser uma história de personagens mulheres seria um livro que aborda, que trata, né, sobre o feminismo. Mas não tem nada a ver, na verdade. Mas enfim, vamos falar da história, né? A história é uma história que é envolvente de uma forma geral. São meninas que estudam num colégio interno, no meio de uma ilha, e elas estão lá muito bem, né? Até que, de repente, acontece de uma doença acontecer no lugar, né? E os professores, os adultos não sobrevivem, só 2 professoras que sobrevivem. Os professores homens, a doença é muito mais letal neles, de um jeito diferente. Então, na escola, só tem as adolescentes e 2 adultas. Isso é a história, né? Então, assim, a temática da história era boa, dava pra virar uma história muito boa, mas eu achei mal desenvolvida. Então, nota que eu dou pra essa história aqui, do ponto de vista só da história, um 3. Mas se eu for dar uma nota pelo ponto de vista do desenvolvimento psicológico, eu posso dar uma nota maior. A história em si, ela traz os elementos, mas para você gostar desse livro, para você realmente entender o que tem por trás desse livro, você vai ter que usar psicologia e vai ter que olhar a história como algo simbólico, como se fosse um sonho. Sabe quando você tem um sonho ruim e esse sonho ele diz sobre coisas que você sente? É mais ou menos isso. A impressão que eu tive desse livro era de que a autora estava falando de um sonho doido dela. E esse sonho, ele tem certo sentido se a gente for olhar por esse ângulo, certo? Eu vou resumir mais ou menos a história aqui para vocês poderem entender. E depois eu vou fazer a análise psicológica disso aqui, tá? Na escola tem as meninas, né? Uma escola de ensino secundário a ensino médio.
Então tá ali de sexto ano a terceiro ano do ensino médio, todo mundo tá lá, até que de repente acontece de a doença aparecer, os animais da ilha ficarem diferentes, ficarem muito agressivos, a ponto de um esquilo matar uma pessoa. É tipo Alice no País das Maravilhas o negócio. Aí o esquilo matou a pessoa, mas enfim. Os animais, eles ficam extremamente violentos, os homens, eles adoecem, que eles começam a perder a consciência de um jeito muito severo, então tem que ser retirados da ilha. As meninas, algumas não sentem nada, vão sentir assim lá por volta de uns 12, 13 anos, porque a idade de muitas lá são 11, né, no início. As professoras, à medida que vai acontecendo, elas vão morrendo, sobram só duas. Uma professora bem mais velha, que na verdade é diretora da escola, então já está em menopausa, e uma professora que tinha problemas hormonais. E essa professora que tinha problemas hormonais, ela tomava anticoncepcional, é a única que sobrevive. A ideia é de que talvez essa doença tenha a ver com a progesterona, então um hormônio feminino relacionado diretamente ao ciclo menstrual. Tá. E tanto que muitas meninas, depois que menstruam, é que estão na fase de menstruar mesmo, é que desenvolvem realmente todos os sintomas, alguma coisa diferente. E essa doença em cada menina parece diferente. Tanto que a personagem principal da história é essa daqui, né? Essa daqui é a Hattie. Ela tá desse jeito na capa, por quê? Porque o olho dela, ela teve uma anomalia. Criou tipo uma membrana diferente no olho dela, sangrou muito e ela não consegue abrir o olho. Se ela abrir o olho, ela sente muita dor a ponto de quase morte. Então todo dia tem que ficar dando pontos no olho dela, ela perdeu a visão do olho. Tem outra personagem aqui, amiga dela, que o braço dela desenvolveu escamas, tipo de peixe. Os dedos ficaram mais finos e desenvolveu escamas. Outra personagem, outra amiga dela, criou uma segunda coluna por fora do corpo. E assim, elas estão tomando a vida normal, de repente sente uma dor, sai uma sangueira e cria uma anomalia. E é isso. E um belo dia, né, tem uma equipe lá que fica responsável por buscar os suprimentos, elas estão ilhadas em quarentena. E a Hattie, ela começa a participar dessa equipe de busca, que vai buscar os suprimentos da marinha. E ela começa a notar coisas estranhas, né? Ela chegando lá, ela nota que a professora não leva todos os suprimentos de alimento para as meninas. Ela joga algumas coisas fora, no mar, dizendo que essas coisas não podem, que elas são contaminadas, que tem pesticidas. E a Hattie acha estranho, mas guarda aquilo para ela mesma, né? E volta para a escola. Lá na escola a coisa é bem difícil, porque sempre a carga de alimento é muito pouca, não dá para todo mundo. O que elas têm mesmo lá são produtos de limpeza, tipo shampoo. Nunca falta shampoo para lavar cabelo, mas sempre falta comida. Elas comem enlatado de vez em quando tem, e muito racionado. E é isso que elas vão vivendo. Elas estão nessa escola há 18 meses, muitas já morreram. Elas não podem fazer ligações para os pais e ficam nessa briga por comida 24 horas por dia, sem saber quando é que vai acordar, quando é que elas vão sarar, né? E nisso as crises vão acontecendo. A Hattie descobriu isso, achou estranho, mas não teve muito tempo de pensar. A melhor amiga dela, que é a Beate, ela passa muito mal e eles levam para uma enfermaria e proíbem a Hattie de vê-la. Ela vai conversar com a outra amiga dela, a Reese, que é a que tem os braços com as escamas. E assim, elas duas vão tentar investigar e achar a situação, o que aconteceu com a amiga. A Reese, ela primeiro, na hora delas irem buscar, ela sugere procurar no lugar, e a Hattie escuta mesmo que pode estar nesse lugar, ela escuta uma conversa escondida, e ela acha que as duas acham que a amiga pode estar na antiga casa da Reese, porque a Reese, ela estudava na escola, mas o pai dela era professor, então tem uma casa dela da floresta. Então elas vão, né, e a Reese também com a ideia de encontrar o pai. Quando chega lá, encontra realmente esse pai, mas esse homem, ele virou uma planta, ele virou uma árvore, é desse jeito. E aí ele virou uma árvore e a Hattie tem que matar esse pai. Ela tem que matar essa árvore para ajudar a Reese. E a Reese fica paralisada, mesmo o pai matando ela, não queria. E enquanto isso a gente vai caçando a história da Beate. Elas vão procurando, voltam para casa, tristes, sem ter uma solução. E elas deixam um portão aberto na correria de noite, esquecem, e entra um urso. E esse urso, ele começa a atacar a escola.
Enquanto isso, a história da Beate acontece paralela, com a narração da própria Beate. E na narração da Beate é engraçado, porque ela tá assim, diferente, fora de consciência, doidona, doidaça, pra falar a verdade. E as partes que são escritas, como vocês podem ver, tem falhas. É um jeito de dizer sobre a cognição dela que estava falha no meio da crise. Na crise que ela teve, ela não pode mais falar. Quando ela tenta falar, ela desmaia e as pessoas também se machucam. Então, ela perdeu a possibilidade de falar com as pregas vocais, mas ela começa a se engraçar com um dos enfermeiros lá. E ela beija ele, persuade ele a beijar ela, mesmo sabendo que ele pode pegar a doença e morrer. Ela faz isso, tanto faz, né? Ela ataca todo mundo, ela tá doidona lá. E esse personagem, ele morre, esse enfermeiro, e no que ele morre, a Marinha resolve que vai desfazer todo o período de teste, de tentar ajudar as meninas, porque a Beate tinha sido levada para lá para um novo experimento de cura, né? Mas nada acontece, porque a Beate, ela fez isso, e aí a Marinha se retira, e esse urso tá entrando na escola enquanto isso, e atacando todo mundo. E a Marinha resolve que não vai mandar mais nada. No dia seguinte é hora de ir buscar os suprimentos, né? E quando elas vão buscar os suprimentos, as meninas do barco, elas só encontram um container com uma espécie de um gás. E elas levam embora, né? A professora que está com elas não quer deixar que elas levem isso, mas elas querem levar. E a professora acaba se suicidando, falando que ela sabe que aquilo ali é o veneno que vai matar todo mundo. Porque a Marinha às vezes mandava coisas venenosas para matar algumas delas, porque eles não estavam achando a cura e assim era menos gastos. E a professora protegia todo mundo jogando fora, mas que a diretora não poderia saber, porque se ela soubesse, ela ia ser a favor de matar as alunas. Então, elas, de todo jeito, elas contendem lá, falam que vão levar o container e a professora, ela se suicida. Ela se suicida e fala, não, a Marinha não vai ajudar a gente mesmo, então eu vou me matar e agora eles vão destruir todo mundo. E elas levam para a escola. A diretora pega esse veneno, ela tenta matar as meninas em massa na escola. E elas entrando com esse container, esqueceram o portão aberto, entrou um urso naquele lugar. E o urso está lá na porta tentando matar todo mundo, porque os animais são violentos demais. Enquanto que os animais estão tentando matar todo mundo, a diretora tentou matar todo mundo lá dentro. A Hattie conseguiu quebrar uma janela e todo mundo fugiu lá dentro da escola, né? Saiu do lugar envenenado. Mas quando elas vão atrás da diretora, descobrem que ela quer fugir. Descobre que ela quer abandonar todo mundo para trás. E descobrem que há aviões caça indo para destruir a escola. E a Reese sabe uma rota de fuga. Então ela foge com a Hattie, né? Elas fogem e no caminho elas estão lá num barco que tinha escondido na casa da Reese. E nesse barco elas pegam o caminho e no fim da ilha vem o instituto onde havia as pesquisas e elas resolvem parar lá para procurar a Beate. Quando chegam lá, encontram realmente a Beate. Todo mundo do Instituto de Pesquisa foi embora. E a Beate está lá, mas a Beate está lá. Ela tinha sentido mal e resolveu pegar um negócio, uma faca, um bisturi, e cortou o próprio braço, descobriu uma espécie de parasita, tirou esse parasita do corpo. Então as meninas veem que essa doença, na verdade, devia ser um parasita que elas estavam tendo. E a Beate tira isso e vai lá para fora, e ela tá lá fora, as meninas chegam a estar quase morta, na verdade, já tem catatonia, não responde, não fala nada, não reage, mas ela tá viva, ela respira. Então elas pegam a Beate e vão embora. E a ideia delas irem embora é procurar o pai da Hattie. E essa é a história. Fim, os caças do... Ainda tem isso, falta isso. E aí tem os caças da Marinha, da Aeronáutica, não sei, que chegam lá e vão destruir a escola e todo mundo vai morrer. Resumo da ópera, essa é a história. Mas a história é muito, assim, ela tem elementos para ser uma história boa, mas foi muito assim, as coisas foram passando muito rápido, sem elo de ligação, não dá para ter empatia pelos personagens, é uma história muito bagunçada, e a forma como tudo acontece ali é tudo muito sem sentimento, é só um negócio tipo, cada um por si, Deus por todos, não que não tenha isso numa situação de calamidade, mas não tem nada além disso, então
não foi legal, não. E os dois únicos personagens homens que aparecem é o pai da Reese, que vira árvore, e o menino lá, que a Beate beija, que também parece que virou árvore. Mas não fala direitinho sobre isso, não, e ele morre. Fim da história. Agora vamos lá. Como vocês viram, e como eu falei, não é uma história que causa, assim, aquela coisa pra gente gostar como uma história normal. Mas pra mim ela tem um conteúdo bem tipo sonho. Então a gente pode falar dessa história por pontos psicológicos. A começo de tudo, as meninas aqui, elas desenvolvem os sintomas aparentemente relacionados na época da primeira menstruação. Claramente a história traz que a doença está relacionada à progesterona. Então a diretora não morre porque ela já é uma adulta, já está bem mais velha, já teve menopausa. E a outra professora, ela tinha um problema hormonal, então para menstruar tinha que tomar hormônios, né? Então são as duas únicas adultas que sobrevivem por isso. E as adolescentes, à medida que vão crescendo, se tornando mais velhas, elas vão desenvolvendo esses problemas. E algumas morrem, outras não. E é uma questão de sobrevivência, uma questão de uma matar a outra, aquele negócio todo. Tá. Se a gente olhar do ponto de vista psicológico, a gente pode associar isso a exatamente a fase da adolescência, que é uma fase realmente de competitividade, né? As adolescentes, para sobreviverem, elas competem com um mundo realmente tenebroso e complicado. Na escola não falta alimento, coisa de higiene, mas falta alimento, que é curioso, porque na adolescência realmente há adolescentes que preferem não comer, então desenvolvem até uma anorexia, mas nunca preferir não se cuidar, né? A parte estética ela é mais importante muitas vezes do que alimento primário. E elas não têm uma relação com os pais, isso é totalmente cortado o vínculo, coisa que na adolescência também, os adolescentes às vezes têm essa fantasia de cortar o vínculo com os pais. E ali elas ficam nessa relação que ama, odeia, tá próxima, não tá próxima. E para mim as três personagens principais da história, que são a Hattie, a Reese e a Beate, para mim elas três são, na verdade, constituições psíquicas de uma pessoa só. Para mim as três personagens são um resumo da própria Hattie, né? Cada uma delas tem características psicológicas interessantes. Eu poderia dizer que, por exemplo, a Beate seria o id, ou seja, o id é aquela parte relacionada aos nossos instintos primários, do fazer o que nos agrada, custe o que custar, seja como for, sem medir consequências. Enquanto a Reese, para mim, ela é um superego, ela é sempre o certo, o mais certo, o vamos fazer o correto, ela é sempre as regras, né? Então, para mim, as três personagens são essa parte psicológica, e a Reese sendo um superego, a Beate sendo um id, o que resta para a Hattie é ser o ego, ou seja, a pessoa que administra o impulso, né, o id, e a pessoa que administra a regra, que é o superego. E a personagem principal ela era próxima demais da Beate, do id dela. Quando o id dela sai de cena, entra, digamos que numa distância dela, ela se aproxima do superego, ou seja, dos princípios morais, do que é correto, das regras. Então ela desenvolve dessa adolescência para uma coisa maior. E nisso, né, o livro fala de uma relação amorosa entre as três, um trem bem bagunçado, que não se configura com relação amorosa nenhuma, mas dá para ver claramente que isso, na verdade, é uma relação intrapessoal, uma relação psíquica interior, né? Então, é a questão de você, como pessoa, se aproximar do que é correto, não do que é conveniente. E a Hattie, distante da Hattie, ela beija o menino, passa a doença, tanto faz. Destrói a pesquisa, também tanto faz. Ela ataca os enfermeiros, ela ataca os médicos, ela ataca todo mundo. E aí, nessa história toda, no final das contas, ela acaba resolvendo que ela vai morrer. Ela vê o trem lá, ela arranca, tá sangrando, aquela situação. Depois ela entra em catatonia, ou seja, a Hattie deixou de ser manipulada pelos impulsos primários dela. Esses impulsos ficam adormecidos para lá. Não estão mais adoecidos, não tem mais o adoecimento dos impulsos, porque na adolescência nós temos atividades, coisas que nós fazemos que nós nos arrependemos, que não são legais. Então, ela não tem aqueles impulsos inadequados mais. Ela está sem o parasita, mas paralisado.
sem relação direta com a Hattie. A Hattie está tendo uma relação mais direta com a Reese, ou seja, com o superego dela. E nessa relação mais direta com o superego, há também uma evolução. No meio da história, um outro ponto psicológico que a gente pode falar é aquele momento em que, por exemplo, a Hattie ajuda, mata o pai da Reese para poder salvá-la dele, né? E a Reese fica com muita raiva, você matou meu pai, mas não era mais seu pai, não, mas ele estava te matando, mas eu não quero saber, ele era meu pai, não, mas ele não era seu pai mais, ele era uma planta. E elas ficam nessa discussão, parece aquela elaboração que a gente faz de matar uma visão do pai ruim também na adolescência para se aproximar do pai bom. E então nós temos esse outro ponto psicanalítico aqui, que é a evolução na adolescência, de você desfazer da parte que é ruim para você ficar com uma parte boa. E tanto que a Hattie, depois disso, sai de lá para procurar o pai, com quem ela nunca se relacionou bem a vida toda. Ela nunca teve uma relação com esse pai. E ela vai procurá-lo para isso, para ter essa relação a primeira vez na vida, porque o pai era muito rígido e ela achava que ele era distante por isso, mas ela está fazendo essa escolha, né? Então tem esse outro ponto psicanalítico. Outro ponto psicanalítico também interessante é a questão da diretora e da professora. A diretora era tida como boa, a história toda, só que ela era distante de todo mundo, e essa diretora que era distante, deixava todo mundo fazer tudo, era a diretora que queria que todo mundo morresse. Ela era uma espécie de mãe ruim. Enquanto que a professora, que era tida como ruim, aquela professora que cobra, que era sempre no pé de todo mundo, que privava do alimento, aquela professora que era... que em teoria era aquela que estava destruindo as meninas, ela era a mãe boa, ela era a versão boa de um cuidado, né? Que não agrada, mas que faz o necessário. Então nós temos uma dicotomia aqui, nós temos também uma mãe dividida. Então nós temos a mãe dividida na forma da professora boa, da diretora, né? Da professora boa, considerada ruim, e da diretora considerada boa, mas que era na verdade ruim, ou seja, elas eram opostas, mas numa mesma figura de mãe. Nós temos aqui visão de pai, nós temos aqui visão de pai, o pai da Reese, que morre de virar árvore, o pai da Hattie, que ela vai procurar agora, que ela considerava péssimo, mas que agora ela vê que ela tem que procurá-lo, que vai ser bom. O pai da Reese, que era bom a história toda e que precisou morrer porque ele era possessivo, porque ele estava sufocando ela, tendo a mesma visão de pai. Nós temos aqui também a questão de namoro. A personagenzinha, Beate, que é considerada Weed, ela, em teoria, na história, ela namorava a Hattie, só que ao mesmo tempo, nesse momento, quando ela vê um menino, ela... vou ficar com o menino, porque na escola era proibido. Então, ela tem essa relação amorosa, o que acaba matando o menino, porque foi de uma forma impulsiva e mal feita. Então, nós temos também a divisão amorosa, a dicotomia aqui. E quando a personagem principal, que é a Hattie, ela consegue visualizar tudo isso, lá dentro do barco ela começa a passar mal, e ela, nisso tudo, vomita um segundo coração no fim da história, que seria, talvez, o lugar onde teria o vírus dela, né? O parasita dela. Ou seja, ela criou uma segunda forma psicológica de pensar. Quando ela resolve o problema, ela vomita a errada anterior. E aí ela se vê livre disso, e é quando elas vão lá para a casa do pai da própria Hattie. Então é confuso? É confuso. É complexo? É complexo, né? Mas nós vemos aqui que os elementos são mais psicanalíticos do que outra coisa. Não é um livro para você olhar e falar que a história é maravilhosa, porque não é assim. É igual Alice no País das Maravilhas, você vai achar que é uma doideira sem fim, se você olhar só por isso. Mas há elementos por trás da história, esses elementos são os que fazem essa história, na verdade, ficar bacaninha, né? Mas é isso aí, qualquer coisa, pessoal, eu falei meio correndo aqui, porque o livro é muito complexo, o vídeo já tá longo. Mas se você tiver alguma dúvida e quiser fazer aí nos comentários, pode fazer que eu vou explicar melhor alguns conceitos, melhor algumas questões psicanalíticas, tá bom? Outro vídeo também bastante psicanalítico aqui no canal é o do Harry Potter, que eu fiz uma avaliação psicológica, psicanalítica sobre a obra. Eu vou deixar o link também na descrição para quem quiser dar uma olhada, tá bom? Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo. E a gente se vê numa próxima. Qualquer coisa, tô aqui, tá?
Tchau, tchau. Até uma próxima.